Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 6, a promessa de cura divina. O que estaremos comentando? Estaremos falando acerca da tricotomia humana, o homem enquanto espírito, alma e corpo, e as enfermidades vinculadas a este ser chamado homem. Também os tipos de enfermidades. Há enfermidades naturais, há enfermidades espirituais. Também estaremos falando acerca das curas. Como que ela aconteceu a cura no Antigo Testamento? Aconteceu curas divinas no Antigo Testamento? Curas divinas em o Novo Testamento, no ministério de Cristo, no ministério dos apóstolos, durante a igreja primitiva. E hoje, como operam essas curas? A atualidade da cura divina. Jesus Cristo cura sim. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe, divulgue e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Partindo do princípio, qual é a origem das enfermidades? Qual é a origem das doenças? E neste ponto, nós vamos ver que a origem das doenças está no pecado edênico. Quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, que entra o pecado no mundo, então com o pecado vem o gatilho para que possa desengatar, disparar a flecha da morte. E qual é o gatilho? As enfermidades. E o que é a enfermidade? A enfermidade é uma anomalia que vai neutralizando, enfraquecendo e matando a vida do corpo. E nesse ponto vai chegar um dado momento em que o ser humano não suporta, o corpo não suporta mais a vida. E então ele se desfalece. Esta é a origem das enfermidades. Ela está ligada intimamente ao pecado. Aí nós vamos entender que logo após o homem sair, ser expulso do jardim, nós vamos ver a longevidade do período da população antediluviana, onde as pessoas viviam 800, 900 anos. E nós vamos entender que esta longevidade é por conta da grandeza da criação, da pureza e daquela fortaleza do ser humano criado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Era um ser forte, perfeito e resistente. E ainda, nas intempéries da vida, a temperatura era totalmente diferente, as condições climáticas eram favoráveis. E tanto é que não chovia, mas a Bíblia vai dizer que um vapor levantava para regar toda a terra. E aí favorece a longevidade, que o homem vivia esses períodos longos. Mas quando vem o dilúvio, nós vamos ver que as águas que protegia em cima, elas desceram sobre a terra. E o Senhor abriu a porta do abismo embaixo e as águas subiram, tanto descia quanto subia. E assim nós vemos que houve uma mudança na atmosfera, houve uma mudança climática provocada por Deus. E Deus havia dito que como punição o tempo de vida do homem seria 120 anos. Aqueles que viveram ali no dilúvio, pós-dilúvio, a família de Noé, ainda sobreviveram 950 anos, 700 anos, eles ainda sobreviveram, porque eram resquício, herança daquela população vivida no período antediluviano. Mas aqueles que nasceram pós-dilúvio, já numa intempérie climática diferente, então vemos aí o enfraquecimento natural do ser humano e a redução do seu tempo de vida para 120 anos. Aí nós vamos ver
que homens ainda viveram 175 anos, como foi o caso de Abraão. Nós vemos o caso de Jacó, nós vemos o caso de Josué, o caso de Moisés, pessoas que foram longevas na sua vida. Mas nós vemos também que esta limitação ocorreu por conta do pecado. Deus, então, ele limita o tempo de vida do homem. Nós vamos entender que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. O espírito é dado por Deus, Aí nós temos dois pontos, do criacionismo e do traducionalismo, onde vai dizer que a alma, ela é traduzida, ela vem dos pais para os filhos, e outros acreditam que a alma é criada por Deus. Mas fisicamente o homem, ele herda as características dos seus pais, dos seus ancestrais. Então o homem, ele é corpo, o homem, ele é alma e o homem é espírito. Nós falamos que o homem conhece a Deus pelo seu espírito, porque o espírito, ele vem de Deus e volta para Deus. E o homem, através do espírito, é que ele tem comunicação com o mundo espiritual, o mundo de Deus. E nós vamos ver Paulo dizendo que o seu espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa ligação com o Criador, com o sobrenatural, com o nosso Deus eterno, é através do Espírito. E a nossa alma, nós conhecemos a nós mesmos. Ninguém conhece você melhor do que você. Conhecer você melhor do que você, somente Deus que te criou e que te formou no ventre materno. Então Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Fora isso, ninguém mais nos conhece melhor do que nós mesmos. E assim, através da alma, o homem conhece a si próprio. E através do corpo, ele se comunica, através dos sentidos, ele se comunica com o mundo físico à sua volta. Através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, o homem se comunica com o mundo físico à sua volta e se relaciona com ele. E dentro deste ponto, nós vamos entender que existem enfermidades espirituais. Existem enfermidades na alma, enfermidade no espírito, enfermidade na alma e enfermidade física. Aqui nós respondemos o primeiro ponto, onde falamos da tricotomia humana. Aí nós vamos para o outro detalhe que abordamos no início. Quais são os tipos de enfermidade? Existem as enfermidades naturais, existem as enfermidades espirituais. E estas enfermidades espirituais, ela tem duas origens. A primeira dela é a origem maligna. Origem maligna. Quando o inimigo das nossas almas coloca enfermidade em nós. E também aquela outra enfermidade que Deus coloca no ser humano com propósito. A enfermidade de Deus, chamada também de ferida de Deus, Deus tem os seus propósitos. As enfermidades naturais é aquilo que já falamos acerca do físico, que o homem vai perdendo, as células começam a morrer. Salomão, no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Está falando daqui da morte do homem. No dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa, está falando dos braços. Se curvarem os homens fortes, as pernas, cessarem os moedores, os dentes, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pela janela, falando da vista,
e as duas portas da rua se fecharem, os ouvidos, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Está falando da surdez. Então o homem, ele começa a perder as suas características de vida. A vida do homem começa a se desfazer com o passar da idade. Aqui também, versículo 5, como também quando temerem o que está no alto, fala da vertigem, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, cabelos brancos, o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, a falta de apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata. A cadeia de prata fala da coluna vertebral. Antes que quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. O copo de ouro está falando da mente. As pessoas passam a ter doenças mentais. A pessoa passa a ter o Alzheimer, passa a ter aquelas doenças ligadas à senilidade, que muitos falam, caducidade, né? A pessoa perde a noção do tempo, perde e começa a se portar como uma verdadeira criança. E vai dizer ainda, esse despedace o cântaro junto à fonte, o corpo se desfalece e se despedace a roda junto ao poço. Está falando, o corpo se desfaz, o espírito sai, o corpo se desfalece. Está falando do homem natural, da sua vida natural. Quando é jovem, ele amadurece, ele fortalece, mas chega um momento que o homem começa então a descer à eterna morada. Aqui está falando da enfermidade física, as enfermidades que acontecem no ser humano. Por outro lado, nós temos aqui a enfermidade espiritual. A enfermidade espiritual é aquela provocada pelo pecado. O problema espiritual do homem em se rebelar contra Deus. Isto é enfermidade espiritual. E vemos ainda que esta enfermidade espiritual, ela separa o homem de Deus. Aqui na nossa perícope, no capítulo 50, a primeira perícope, né? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, os nossos pecados, isto é enfermidade espiritual, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz, quando fala de paz, está falando de alma. O homem, quando ele tem a enfermidade na alma, a primeira coisa, ele perde a paz, porque vem as insatisfações com a vida, as insatisfações nos relacionamentos, as insatisfações nas convivências naturais, nos relacionamentos. Aí vem a chamada doença depressiva, que é a doença que tem matado nesse século 21, onde as pessoas possuem tudo na vida. Há muitos lugares que o nível, a condição econômica está no topo, e é justamente nesses países onde ocorre o maior número de suicídio entre os jovens e pessoas na meia idade. Por que acontece tanto suicídio se a pessoa está tão bem, tão equilibrada economicamente? O homem perdeu a sua paz interior, e aí vem a chamada depressão, onde o diabo entra, onde o inimigo entra e leva a pessoa a cometer o suicídio. Pastor, o senhor está dizendo que a depressão é do diabo? De maneira nenhuma. A depressão é uma enfermidade que ataca a nossa alma e nos leva a perder a alegria da vida. As circunstâncias que ocorrem na nossa vida
pode nos levar a uma depressão e a pessoa perder, onde as coisas perdem a cor, perdem a vida e nós não sentimos a alegria de viver. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus cura a depressão. Também nós vemos aqui, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está falando da cura física, as curas físicas, que o homem tem as enfermidades naturais da vida e o Senhor Jesus, ele cura. Quando falo aqui das enfermidades espirituais, nós colocamos aqui no princípio dois tipos de enfermidade, as naturais e as espirituais. As naturais são essas do processo natural da vida, a pessoa vai se envelhecendo, caducidade, problema disso, daquilo, coração, vários tipos de enfermidade que leva o homem à morte. Pois bem, aí nós vamos para as enfermidades espirituais, a de origem maligna. São aquelas enfermidades lançadas por Satanás, são setas de enfermidades. Às vezes a pessoa vai dizer, isso não existe. Isto é real, isto é real. Há pessoas que elas, ao conviverem, ao participarem e não estiverem debaixo da proteção de Deus, as pessoas podem ser alcançadas por esse tipo de enfermidade espiritual. Já tivemos algumas experiências em orar por uma pessoa que já estava há mais de mês sem poder comer, por um problema espiritual. E segundo a graça de Deus, oramos, impomos as mãos sobre esta pessoa e ela foi curada na hora, para a glória do nome do Senhor Jesus. E depois de mais de mês sem poder se alimentar, aquela pessoa voltou a alimentar-se e então ela voltou a recuperar-se fisicamente, porque Jesus entrou na sua vida para libertá-la espiritualmente. A pessoa estava desviada, ela reconciliou com Deus, ela fez uma aliança com Deus e ali o Senhor a visitou. O tempo passou, ela já passou para a eternidade, mas salva em Cristo Jesus, porque a enfermidade maligna, aquela enfermidade maligna foi cortada e o Senhor Jesus fez uma grande obra e isso, o nome do Senhor foi glorificado. O tempo passou, aconteceu outras coisas, que não tem nada a ver com esta enfermidade e aquela pessoa hoje ela descansa no Senhor. Esse fato já aconteceu há mais de 20 anos, Ela veio morrer há pouco tempo. Pois bem, voltando aqui na origem maligna. E existe também aquelas enfermidades espirituais que são feridas de Deus. Feridas de Deus. O que é a ferida de Deus? É quando Deus coloca uma enfermidade na pessoa por causa da obra. Quando Deus tem um propósito na obra e a pessoa recua de fazer o querer e a vontade de Deus, aí vem a enfermidade. Me recordo que a minha esposa, vou dar aqui esse testemunho, ela não queria que eu pastoreasse a princípio e ela sempre foi um instrumento nas mãos de Deus. Aí chegou um momento que ela foi desenganada por 3 cardiologistas, Americana e Campinas. Ela foi desenganada, que não tinha solução para a causa dela. E um dia, na sala da nossa casa, um grupo de irmãs do Círculo da Oração foi fazer uma visita a ela. E ali naquela visita, 2 irmãs tiveram a mesma visão, que descia um ser de branco e ali fazia uma cirurgia e trocava o coração da minha esposa na sala da nossa casa. Ali o Senhor a curou, ali o Senhor tirou aquele mal, aquela enfermidade, e ela faz a obra do Senhor com alegria. Isso, irmãos, fala da ferida de Deus quando a pessoa se recusa a fazer o querer de Deus. Então, às vezes a pessoa fala, mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus não faz essas coisas. Deus fere. O nosso Deus fere, e quando Ele fere, ninguém cura, somente Ele pode curar. Aí nós vamos para a nossa sequência.
né, que essas enfermidades têm assolado o mundo. Caminhando já para o fechamento da nossa lição, nós vamos ver o que o Senhor Jesus ele fez no Antigo Testamento, as curas havidas no Antigo Testamento. Nós vamos lá no tópico primeiro da nossa lição, vai falar promessa bíblica acerca da cura, e ali é focado o profeta Isaías. Mas lá no Antigo Testamento, nós tivemos o Senhor curando e dando a promessa de cura aos filhos de Israel, dizendo: eu sou o Senhor que te sara. As enfermidades que acometiam lá no Egito não acontecerão no vosso meio. As pessoas que morreram no deserto morreram pela desobediência, por provocarem a ira ao nosso Deus, então elas morreram ali no deserto. Porém, o Senhor as visitou e não permitiu que as enfermidades alcançassem o seu povo. Deus, ele prometeu e ele cumpriu, dando saúde para os filhos de Israel. Vemos também quando a pessoa ela pecava, Deus mandava a lepra como um símbolo do pecado que vinha contra a pessoa. Foi o caso de Miriam, que quando ela fala contra Moisés, lá em Números capítulo 12, nós vamos ali que ela e Arão falaram contra Moisés, e a ira de Deus se acendeu e ela foi acometida da lepra. Moisés intercedeu e ela então, o Senhor falou: se o pai tivesse cuspido no seu rosto, seria imunda 7 dias. Então Miriam fica fora do arraial por 7 dias. Depois o povo segue a sua marcha, e assim foi. Temos ainda o caso de Naamã, o sírio, que Deus deu várias vitórias para o rei da Síria, não por conta do rei da Síria, mas porque Deus se agradava do coração de Naamã. E quando ele leva cativo aquela criança, aquela jovenzinha adolescente de Israel, e leva para a sua casa, Deus colocou aquela jovem, aquela criança, para evangelizar e falar que havia profeta em Samaria e que o Deus de Israel curaria aquele homem da lepra. Ele vai até Eliseu e Eliseu manda que ele mergulhe por 7 vezes no Jordão, e ele então foi curado da lepra. E Jesus faz menção, ele fala no tempo do profeta Eliseu: quantos leprosos havia em Israel? Quantos foram curados? Ele vai dizer: nenhum foram curados, senão o sírio Naamã. Então nós vemos que Deus, ele tinha propósito, ele curava seletivamente no Antigo Testamento. O caso do rei Ezequias, onde o profeta Isaías, ele entrega a mensagem que ele seria curado, que Deus estava lhe acrescentando mais 15 anos à sua existência. Então ele faz uma pasta de figo e coloca sobre a enfermidade, e ele é curado daquele mal. Mas temos também a questão espiritual. Quando Davi tocava para Saul, que aquela perturbação maligna que vinha sobre ele, que ele ficava perturbado espiritualmente, mas quando Davi tocava debaixo da unção de Deus, aquele espírito maligno saía. Era uma enfermidade espiritual que se abatia sobre Saul por conta da sua rebelião, por conta da sua rebeldia. Aí no Novo Testamento, nós vemos que Deus, o Messias, encarnado, o Filho de Deus encarnado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele vem e começa a operar maravilhas, ele começa a operar sinais. Aqui na nossa segunda perícope, que está em Mateus capítulo 8, versículos 14 até o 17, nós vamos ver assim, versículo 16 vai dizer: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos os que estavam enfermos. Então Jesus no seu ministério foi marcado por cura. Aí nós vamos ver também em um Novo Testamento, onde os apóstolos, eles curavam ali. Tanto é que a primeira grande conversão no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi com Pedro no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Depois disso, nós vamos ver que
no capítulo 3, quando eles iam para o templo, na hora da oração, Pedro e João, e junto à porta chamada Formosa havia um coxo. E ali Pedro, então, ele fala: não tenho ouro e nem prata, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado na mesma hora. E ali nós vamos ver que o Senhor acrescenta, o número chega a quase 5.000 almas para Cristo Jesus. Aí nós vamos ver que veio a perseguição contra a igreja ali em Jerusalém. Eles se espalham ali por aquela região. Filipe vai para Samaria e começa a pregar, e o Senhor Jesus começa a salvar, e não só salvar, a fazer maravilhas no meio do povo. Por que maravilhas? Porque olha só, na 1 de Coríntios capítulo 12, nós vamos ver ali dos dons espirituais. No versículo 9 do capítulo 12, vai dizer assim: a outro pelo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Aqui nós vemos sobre o dom de curar, dons de curar. Esse dons de curar, porque existe mais de um dom de cura, onde o Senhor usa as pessoas de diversas maneiras para curar. E nós vamos depois no versículo 10, que vai falar operação de maravilhas. Operação de maravilha é algo que vai além da cura normal. Não é aquela cura que uma pessoa foi curada por um problema. Eu fui curado da sinusite. Alguém, num culto doméstico, o Senhor Jesus me curou de uma sinusite. Eu coloquei a mão na testa e fiz a oração. Quando eu tirei a mão, aquele peso que estava sobre a minha testa, sobre a minha cabeça, saiu na mesma hora. Aí nós temos operação de maravilha, que já é aquela cura que vai além da cura normal. Nós vemos aqui pessoas que uma perna mais curta que a outra, enquanto o irmão orava, uma perna foi crescendo assim, diante dos olhos da igreja, e ficou no mesmo tamanho da outra perna. Nós vimos o caso do pastor Bernard Johnson, numa cruzada, salvo engano, aqui em Uberlândia, no sul de Minas. O Senhor Jesus deu uma vista a uma pessoa cega, que ela não tinha um olho era cego, o outro não. E na mesma hora o Senhor abriu a visão daquela pessoa. Isto é operação de maravilha. Eu vi crianças com o braço travado e o Senhor Jesus curar aquela criança que tinha o braço atrofiado. O braço voltou ao normal e aquela criança foi batizada com o Espírito Santo num congresso de mocidade aqui na cidade de Americana. Então Deus, ele opera essas maravilhas. Isto é operação de maravilha. E de quem é a glória? É do pregador? É daquele que é usado por Deus? Não, a glória é de Deus. Então o Senhor, ele ainda cura em nossos dias, ele ainda opera maravilhas. Aí podemos ver, dentro desses pontos, as curas no Novo Testamento e as curas e maravilhas nos dias atuais, nesse tempo presente da igreja na terra. Há uma promessa de cura divina para a igreja. Muitos acham que não precisa impor as mãos, mas aqui na terceira perícope utilizada pelo nosso comentarista, que está em Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E olha a importância da unção. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso mostra que o nosso Deus, ele deixa para nós a determinação de ungir com óleo. E quando a oração, imposição de mão, a unção com azeite, a pessoa ela é curada. E se houver cometido pecado, também ser-lhe-ão perdoados.
Isso mostra que a promessa de cura divina, ela é real, ela continua real no nosso meio e é para os tempos presentes. Já vimos pessoas ser curadas de AIDS, ser curada de câncer. Já vimos pessoas ser curadas de diversas enfermidades, coisas que somente o médico, ele olha e fala, não tem jeito. Como no caso da minha mãe. O médico disse que ela estava desenganada, com problema cardíaco. E então, o que aconteceu? Saindo da nossa casa, aí a minha filha, ela diz, pai, você não é pastor? Ora pela avó. E eu voltei, fiquei assim até envergonhado daquela atitude da minha filha. Quando ela falou, eu falei, meu Deus do céu, olha a fé desta criança. Aí eu voltei e ali entramos de volta na casa da minha mãe, oramos por ela, impus as mãos, ungi a minha mãe. E o que aconteceu? Jesus curou ela naquela noite. Jesus curou ela ali. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele ainda cura. Alguém pode dizer, mas quem que Deus vai usar? É somente um pastor? Somente um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador? Não, irmãos. Deus usa o crente que é fiel a Ele, independente de ter ou não, de ser ou não reconhecido ministerialmente, de ser pregador ou não. Pregador, pregação, ensinamento, pastorear, isso aí é dom que o Senhor dá para o crescimento da sua obra. Agora, a virtude do Espírito o Senhor dá a cada um que busca, a cada um que desce, que com fé, ele crê que Jesus é poderoso para curar. Jesus usa criança, Jesus usa jovem, Jesus usa irmã, irmãos, idoso, não importa, mas tem cargo, não tem cargo, é consagrado, não é consagrado. O que nós precisamos é ter o Espírito Santo na nossa vida, estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, firmado nesta palavra, firmado na palavra de Deus. Então nós podemos dizer, orar em nome do Senhor Jesus, impor as mãos sobre os enfermos e o Senhor Jesus, ele vai curar, porque ele diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.